Gravando? Será que está gravando? Vamos fazer um teste, depois a gente continua. Não, parece que está gravando. Beleza. Bom, antes de começar o tema que eu trouxe, eu estava ouvindo aqui um ótimo vídeo aqui. Não sei nem o nome do canal direito. Já é o segundo vídeo que eu assisto deles, mas os caras parecem que são bons. E aí me ocorreu uma reflexão sobre encarnação, né? E aqui a gente gosta de especular sobre pré-existência, então peguei esse gancho aqui da Terra, né, da existência terrena, material, para fazer um. E aí surgiu uma forma de repetir o que eu acho que eu já disse aqui algumas vezes, né? O. É, desculpa, cansado, pessoal. Bom, por que haveria a necessidade de criar uma Terra, né? Ele estava falando sobre, entre outras, o assunto não era esse, mas ele falou sobre o contrato da Terra, né? Que seria um contrato de Deus para com os homens, que Deus é dono de toda a terra e que ele deu aos filhos dos homens e os filhos dos homens entregaram para o diabo. Não foi isso que ele falou, eu é que estou resumindo dessa forma. Então, para que serviria uma terra na pré-existência? Supondo que fomos degradados, segundo caímos no teste da confiança, né? Deus não queria robôs, então deu um certo nível de livre-arbítrio para quebrar o determinismo, que ele teria pleno domínio de tudo. Não querendo lidar com robôs, fez uma concessão a si mesmo, em amor. Né? Estabeleceu, portanto, uma confiança dele com os homens, né? Ele confiou nos homens, dando atributo um pouco superior ao que seria mais confortável e que responde um monte de pergunta tola dos ateus. Ele concedeu essa liberdade de escolha. A gente não pode escolher tudo, mas talvez a gente possa escolher uma coisa e essa coisa é confiar em Deus. Então, Deus confia em nós e a gente teria que retribuir essa confiança sendo fiel, confiança, né, e fidelidade são próximas, né? São termos equiparados em certo sentido. E aí nós fracassamos e caímos. Aí já no mundo espiritual não tem mais chance porque o vento não pode ser moldado. Né? Já o barro pode ser moldado. Então a gente viria para cá, teria que ter o esquecimento para ser a prova de confiança. E aí a gente está aqui para isso. Né? Então vai sair aí um monte de implicação sobre essa questão de por que a gente esquece, porque nascemos assim, com problemas. Se der, eu vou fazer um outro vídeo sobre essa questão das diferenças nessa aparente igualdade da queda, né? Enfim, vou ver se eu faço amanhã. Mas eu queria trazer essa pedra aí, que a gente vai chamar de pedra gnóstica. É uma piada, tá? Não é para levar a sério. A pedra gnóstica não existe. É uma proposição minha, onde você tem uma. Somos nós essa pedra, né? Ou a maior parte de nós, quase a totalidade de nós, ou grande parte de nós, eu acredito que seja quase que a totalidade de nós, tá? Por misericórdia, não é a totalidade de nós, tá? E o que significa essa pedra gnóstica? Pura e simplesmente significa a nossa rebelião contra Deus, né? Seguindo aí os temas dos últimos vídeos. É a rebelião, nós somos rebelados contra Deus, né? Como eu falei agora há pouco, caímos, fomos
e a única forma de mudança é via encarnação, e para alguns, ou para todos nós, a única forma de sair daquele esgoto que a gente provavelmente estava no mundo espiritual era a encarnação, não só como prova, mas como meio. Né? Só que o meio é perene, é perecível, né? Ele não dura para sempre. Então toda a nossa neurose vai acontecer por causa dessa perenidade da morte, ou seja, eu estou separado de Deus, eu não quero me reintegrar a Deus, eu estou em permanente rebelião contra Deus, e foi me dada essa oportunidade. E foi dada uma oportunidade para alguns, aí que estão as diferenças, né, sociais e tudo mais. Como se essas diferenças fossem boas para quem está com a melhor parte, né? Então fica essa inveja, né? Então a gente já começando a pirar aqui, né? A gente tem essa inveja ancestral de Deus, aí vem para cá, vem pro chiqueirinho. No chiqueirinho a gente pode fazer um reinado e a gente continua na mesma briga de porcos, né? Na melhor estilo Fazenda dos Bichos lá, né? O que é? Esqueci o nome. Animal Farm, né? Do George Orwell. Então a gente está aqui disputando o chiqueirinho. Alguns acham que são aí você acha que pondo uma coroa, um anel, um relógio de 200 mil reais, você vai ser um porco diferente dos outros, né? Você tem essa ilusão, o cara tem a ilusão de que... Mas dá para entender, porque em sendo um psicopata, uma pessoa, uma alma francamente em oposição a Deus, toda a possibilidade dele reside aqui, não tem outro lugar. Ou é o chiqueirinho do mundo espiritual, ou é esse chiqueirinho que, se roubar bem, se trabalhar bem até, não vou só dizer que é só roubo, né, mas se trabalhar bem e se ajeitar bastante, você tem um chiqueirinho bem arrumado e tem essa ilusão, né, de que está reproduzindo o paraíso e vai tocando bola. E aí, nem era intencional essa comparação, eu não queria juntar os dois temas, aí da encarnação com a nossa pedra gnóstica, né? Mas enfim, então nós somos essa pedra gnóstica, onde tudo que nos resta é roubar em todos os sentidos possíveis o reino celeste, seja usurpando de outros, seja usurpando da natureza, seja trabalhando arduamente e tal. A gente tenta criar esse reino terrestre e com essa ilusão de imortalidade, e a gente vai tocando. E aí você tem as questões políticas, né? Então você politicamente pode brigar para ocupar um espaço melhor, e espiritualmente você também atua, né? Eu costumo falar, política e religião aqui é a mesma coisa, tá? E eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu perco a clareza do que estou querendo dizer. Aqui a gente quer focar na questão espiritual, puramente, mas eu não vou conseguir escapar, né? Até fiz umas anotações aqui, eu não tenho um roteiro, não preparei um roteiro. Vai ficar ruim mesmo o vídeo, então para que gastar muito tempo, né? Se vai ficar ruim, ninguém vai assistir. Então, do ponto de vista humano, político humano, você vai lá e tenta trabalhar honestamente e cria códigos morais para que seja uma regra justa, né? Para que o mundo seja justo, né? E a gente fica aqui nem doido tentando fazer com que as leis e os julgamentos sejam justos, né? Fica com essa ilusão. São os viéses políticos. Aqui também cabe a mesma comparação que eu vou fazer com relação à questão espiritual. Tá? Então, o que é essa pedra gnóstica? É querer, do ponto de vista humano, ter as coisas, mas, sobretudo, porque é o gnóstico, sobretudo, ter uma forma de passar a perna em Deus, tá? Ou seja, como é que a gente consegue mudar a nossa realidade do ponto de vista político, mas você tem compreensão que nem tudo pode ser conseguido na força do braço,
E aí você vai para as conquistas espirituais, né? Religiões, livros de autoajuda, o segredo, a correta interpretação da Bíblia, né? A obediência à Bíblia. Estou pondo no mesmo nível mesmo, porque é disso que nós vamos falar. A Bíblia por si só não intenta isso, não provoca isso, mas nós, na condição de pedra gnóstica, nós estamos lá tentando ver como agradar a Deus, né? E obter favores de Deus, tá? Então, enquanto você está aqui vocês podem ver, né? Eu pus uma pedra no aquário, né? Deixa eu ver se eu consigo. Então você tem uma pedra no aquário e o nível da água vai baixando. Baixando por quê, gente? Por que baixaria o nível d'água, né? Bom, porque talvez o amor vai se esfriando, né? Talvez porque os bens vão escasseando, talvez porque o tempo vai correndo solto, né? A escatologia vai seguindo seu curso, talvez porque a gente vai ficando velho, talvez porque a gente vai ficando cínico, né? Então então a priori a gente vive num mundo de hipocrisia, né? E aqui eu vou vamos ver se eu consigo ser claro. Eu quero um viés político e um viés psicanalítico, né? O viés é falsamente político. É a dialética marxista, hegeliana, né? É a dialética marxista. Que o pessoal chama de ciência, né? Que é inevitável, né? Não tem como. Olha o cinismo. E por que não é uma questão política, sociológica, ideológica, filosófica? Não, é puro satanismo. Aquele Marx, de maldita memória, era um satanista, consciente ou não. Ele sabia que existiam conflitos internos, né? E aqui eu já quero fazer um viés com a questão psicanalítica. Vou pegar Jung, vou fazer um empréstimozinho aqui, onde as forças ocultas da vontade do ser humano, a parte mais sombria de realização de desejos, de impulsos, e seja lá o que for, estão imersos, né? Estão sendo segurados, mantidos por uma identidade, por uma força de controle, por uma superestrutura, ou chame lá do que quiser. Pelo ego, pelo superego, seja lá o que for, tá? Mantém nossos impulsos controlados. Enquanto eles estão controlados, né, a gente se comporta de maneira hipócrita. Somos todos hipócritas, tá? E aí a hipocrisia vive das sombras, né? Então, mas você ainda rejeita, você ainda respeita alguma ordem, você ainda tem o resquício do Ocidente, né? Dos valores ocidentais, da cultura judaico-cristã, ou seja lá o que for, né? Então você tem esse nível esse nível aqui, quando ele está alto, nós somos gnósticos, e aí que interessa, nós somos gnósticos inconscientes, ok? E como é que se manifesta um gnóstico inconsciente? Ele tenta tapear os outros, é a hipocrisia, seja a hipocrisia política, a hipocrisia religiosa, mas aqui eu queria focar na forma de agradar a Deus para obter alguma coisa. Nisso os ateus reclamam dos crentes, dos cristãos e tudo mais, que são movidos por interesse, né? Eles agradam a Deus para obter alguma coisa, né? Em geral, eles apelam para questões de salvação, soroteológicas, ai, Jesus amado, tá bom. Questões de salvação e para, de certo modo, se colocar nessa condição de salvo, então
ter o primeiro prêmio, que é a salvação, e depois, não tão confessadamente, os favores materiais, inclusive os favores materiais advindos desse conhecimento. Né? Como eu costumo falar, quem interpreta o Shabat é Senhor do Shabat e é Senhor da vida e da morte. Então, se eu sou o intérprete da verdade absoluta, do conhecimento correto da Bíblia, eu estou em favor de Deus e em favor dos homens, e assim os homens precisam comprar meu curso. Tá? Esse é basicamente, então, a gnose dos submergidos, das pedras submergidas, né? Das pedras abaixo do nível d'água. A sua gnose é inconsciente, mas a rebelião é igual a que eu vou contar a seguir, que é a rebelião consciente, que é a gnose consciência. Quando, por algum motivo, o cara vence as superestruturas, quando ele se torna livre das amarras da religião, não sei o quê, ele começa a se tornar, não um cara mais esclarecido, ele começa a se tornar um gnóstico esclarecido. Mais ou menos, tá? Porque ele ainda se engana, ele fala que a moralidade dele é uma moralidade que eu não sei de onde veio, porque não veio da religião, não veio da metafísica, é uma moralidade que veio da cultura ou da genética. Das duas formas, ele não tem muito mérito por isso. E não há nada de bonito, honroso nisso. De certo modo, não há nada de bom e honroso em nós, de qualquer forma. Mas aí ele já começa a beirar uma gnose. Isso eu tenho alguns ateus que eu não tenho a menor dúvida que são satanistas. Mais ou menos consciente, né? Mais ou menos consciente ou inconsciente, tá? Não dá para fazer essa acusação, porque quem está a fim de fazer uma boa gnose, né? Uma gnose às claras, enfim. Então, você vai ter aqui então pessoas que seriam gnósticos conscientes, que sabem que estão em rebelião, como o nosso Marx, que ele sabia que estava em rebelião, que ele resolveu a dialética interna, né? E ele maliciosamente projetou em todo mundo que ia ser o mesmo filho da mãe que ele foi e que ia se tornar um gnóstico consciente, porque ele era um gnóstico consciente, eu não tenho a menor dúvida disso. Ele sabia da rebelião dele contra Deus. Ele tinha plena consciência, eu não tenho a menor dúvida. Ele fez sucesso porque ele assumiu, né? Ele meteu a cabeça, eu vou fazer isso, eu sou isso, eu resolvi. A dialética interna, a síntese, a antítese, a tese e a antítese produzir em mim a síntese. Agora eu sei que a gente não consegue escapar das nossas sombras, né? dos nossos impulsos, dos nossos, enfim. Ou seja, né? Descobriu que Deus é o demiurgo, né? Ou seja, cara, como é que ele jogou aqui a gente nessa carne filha da mãe, né? Como é que ele nos encerrou nessa carne? Como se lá ele tivesse melhor, mas lá pelo menos não tinha tempo, aqui tem tempo. Essa é a rebelião. Então ele se rebela e aí o que está fazendo o pessoal consciente, né? O gnóstico consciente que emergiu dessas águas aqui, né? Quer que todo mundo seja gnóstico consciente como eles. Essas são as tensões políticas e esse é o exercício religioso do mal, né? Fazer com que todo mundo resolva seus conflitos internos e aos pouquinhos o amor vai acabando, vai acabando, vai acabando, vai acabando. O que nós vamos ter? Né? Escatologia pura. Nós vamos ter a rebelião consciente, né? Contra Deus e contra nós mesmos, porque isso é autofágico, né? Enfim, como escapar disso? Não é, em parte, tentando ficar debaixo dessa linha, né? Eu não sei o que é pior, ser um gnóstico consciente ou um gnóstico inconsciente, né? Não sei o que é pior. O ideal é não ser essa pedra, né? É ser outra coisa, né? Enfim, eu não sei se, como eu falei, eu não tenho roteiro, eu não tenho hábito de ter roteiro, eu esqueço os nomes, eu esqueço as coisas, enfim, me atrapalho com as palavras aqui.
De qualquer forma, aqui fica aí a reflexão para quem queira ouvir isso aqui, né? Não se iluda achar que você não é parte dessa pedra. Não se iluda. Tome cuidado com esse nível que está baixando cada dia mais. Porque quando ficar mais gente imerso do que imerso, os imersos vão vai ser jogo duro para eles, né? O fato é que quem já teve um tanquezinho de água, deixa sem água para você ver, né? Em 1 ou 2 dias está seco, né? Se não são as misericórdias de Deus, a gente já estaria todo mundo condenado de novo, ou seja, condenado na pré-existência e condenado na existência. Bom, era isso. Deixa eu ver se no meu esqueminha aqui eu esqueci de alguma coisa. Acho que é isso mesmo. Tá bom, é isso mesmo.